Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um tabu social, que é a morte e a fase de luto. A Alcel, uma empresa aqui da região que trabalha com assistência funerária, também se preocupa com esse bem-estar da pessoa após a perda de alguém. Por isso ela tem, dentro das suas muitas ações sociais, ela criou um grupo que se chama AMA, e eu estou aqui com as pessoas responsáveis por esse grupo hoje, a Regina e a Neuzeli, e elas vão explicar um pouquinho para a gente como que isso funciona. Bem-vindas ao programa. A gente pode começar então conhecendo o AMA. O que é o AMA? O AMA é um programa de atendimento, de apoio ao luto, né? Então, assim, o associado que está vivenciando uma perda de um ente querido, ele é convidado a participar desse programa. É um programa de mútua ajuda, né? Onde a experiência emocional de um, compartilhada ali com os demais, né? Acaba corrigindo o sentimento do outro, né? Então, assim, o fortalecimento, o compartilhamento de sentimentos ali é que traz um resultado muito positivo no processo do luto. Entendi. E faz bastante tempo que vocês têm esse trabalho? O AMA, ele surgiu em janeiro de 2010, né, com essa proposta. Aí nós fomos buscar uma parceria com o ENA, que é o Espaço Nossa Âncora, que é uma entidade que há 10 anos oferece essa assistência à comunidade, né? Então, a metodologia de trabalho foi autorizada e nós, como fundadoras do ENA, né, utilizamos essa metodologia dentro do AMA, que é o CEL Mútua Ajuda. Entendi. Então são terapias em grupo. Terapias em grupo. E como é que as pessoas aderem assim a esse grupo, né? Elas são convidadas a participar? Elas são convidadas, né? O associado passa pelo serviço social ali da UCEL e aí ela é convidada, faz uma ficha e depois ela entra para um grupo fechado, né? O trabalho se dá em 13 encontros ou 10 encontros, dependendo do tamanho do grupo, né? E em cada encontro a gente trabalha um tema relacionado ao processo de luto, as fases do luto, né? Então, e tem um período de 2 horas, né, o trabalho. Entendi. Então são alguns encontros onde vocês vão trabalhando os sentimentos relacionados ao luto. Sentimentos relacionados onde o participante tem a oportunidade de identificar cada sentimento e conhecer todo o processo, as manifestações e as reações que o luto traz na vida, né, de uma pessoa que perde um ente querido. Então, falando um pouquinho sobre o luto, as pessoas que entram no grupo, elas vão até o fim? Elas aguentam trabalhar com o grupo? Isso ajuda elas? Algumas não conseguem ser ajudadas? Tem pessoas que procuram ajuda logo na primeira semana, outras vêm depois de 6 meses, 1 ano, cada um no seu tempo, que é assim mesmo, o processo do luto, né? Ele é muito individual, né? Então depende muito como está o relacionamento dessa pessoa que perdeu o ente querido, né? Como ela está vivenciando esse processo, como ocorreu a morte desse ente querido, se foi através de uma doença, se foi através de uma fatalidade, uma tragédia. Então, tudo isso reflete no processo de luto dela, tá? Mas é possível chegar até o final do trabalho, sim. Nós temos aí resultados positivos do trabalho. As pessoas então que participaram, elas realmente notam que isso foi importante para passar por esse período. Porque o processo do luto, né, a elaboração do luto, de um luto normal, né, ele se dá através da expressão. A expressão é verbal, né, a expressão através do choro, que o choro também ele é muito saudável, e entender também como está esse sentimento dentro da pessoa, né? O sentimento ele oscila bastante entre as fases do luto. O luto tem 5 fases, né? Que é primeira fase é a fase da negação, né? Onde a pessoa é até saudável a pessoa passar por essa fase para poder entender melhor, né? A perda de um ente querido. Depois tem uma fase da raiva, né? Que a pessoa
O enlutado, ele às vezes sente raiva de diversas situações. Depois tem a fase da barganha, depois tem uma fase da depressão e por último a fase da aceitação. Então, o enlutado, o sentimento, ele oscila muito entre essas fases. Então, para você lidar com todos esses sentimentos, você precisa entender, né, o que é realmente o luto e as manifestações, né, as reações física, emocional e até espiritual dentro desse processo do luto. Então, depende muito como o enlutado, qual é a relação do enlutado com o ente querido. Isso influencia bastante nesse processo. Eu imagino, então, que não exista um período mais indicado, por exemplo, para participar da terapia. Depende muito de cada pessoa e de cada caso. Depende muito de cada pessoa, Uhum. né? Tá. O luto mesmo, segundo a literatura e a nossa experiência, a elaboração do luto se dá, estamos falando do luto normal, se dá através de um período de 1 ano. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Regina. Regina, o que é o luto? É só a perda de um ente querido ou existem outras situações que podem gerar luto? O luto significa uma perda significativa de uma pessoa, uma perda concreta. Agora, existem vários tipos de luto. Há diversas perdas, desde emprego, perda de animal, perdas financeiras. Então, desde que nós nascemos, nós já temos perdas, desde que nós nascemos na vida. E as perdas, elas configuram em todos os sentidos. Então, ela não é somente o luto, mas todas as perdas, até a perda de fumar um cigarro é uma perda também. Então, a perda, ela se permeia em todos os aspectos da nossa vida. Entendi. Então, todos esses sentimentos que a pessoa sente quando ela perde um ente querido, por exemplo, que a Neuzyli estava falando, ele também pode acontecer por outras situações. Eu acredito, sabe, Beatriz, que todas as pessoas que passam por uma perda financeira, eu digo assim, você está de luto. Uma perda de relacionamento, que é uma das piores perdas também, eu acredito, você está de luto. Então, na verdade, não deixa de passar pela negação, que não acredita na perda, depois a raiva. A raiva até é muito boa, porque a raiva significa que você tem esperança. Quando você tem raiva, você tem esperança que aquilo ainda vai dar certo, né? O que a pessoa ente querido vai voltar, ou que a situação financeira vai virar numa mágica, vai retornar novamente. Então, a perda, ela acompanha a nossa vida desde que nós nascemos. Nós perdemos o útero da mãe, perdemos o peito. Já nascemos perdendo. Já nascemos perdendo, isso. Entendi. E é muito interessante a Alcel ter essa preocupação, então, que não é apenas em relação à perda de alguém, mas sim uma qualidade de vida mesmo, né? Para aprender a elaborar essas perdas. Se nós pudermos entender o outro que está passando por uma perda e podemos enxergar que ele está tendo perdas por luto, né, da negação, da aceitação, isso é muito importante poder ver isso. Que as perdas, elas perpassam por todas essas fases e por todas essas etapas. Eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa, porque, né, se a gente está sempre perdendo, é muito importante que a gente saiba lidar com que nem isso. A Neuzyli falou, quando vai para o grupo, as pessoas aprendem todas as fases da perda. E só de reconhecer que está passando pelaquela fase, isso já deixa de ser um exercício de autoconhecimento, de autoajuda também. Para conhecer que aquela fase não é uma doença. Aquela fase é uma fase normal, que considerado pela psiquiatria, quando uma pessoa está de luto, é considerado como uma fase depressiva. Mas, na verdade, é o mesmo sintoma. Depressivo é o sintoma do luto, que nós consideramos que precisa de tratamento, precisa de um psiquiatra, às vezes até precisa de ajuda, sim. Mas essas duas relações, elas são semelhantes, tanto do luto como a depressão, porque as duas elas têm as mesmas características. Então, vocês desenvolveram essa metodologia numa outra organização. Sim. E depois fizeram uma parceria com a Alcel. Nós fizemos uma adaptação. Na verdade, nós fomos fazer um outro curso para poder adaptar, né, para poder ampliar, enriquecer, né, o trabalho da Alcel. Nós trouxemos outros subsídios, né, também. Bom, gente, vocês estão vendo que o luto é uma coisa normal da vida, faz parte da vida de qualquer pessoa, né? Então, Neuzyli, retomando, explica pra gente o que é o AMA e como que esse trabalho funciona. O AMA é Alcel Mútua Ajuda.
é um programa de apoio à pessoa que perdeu um ente querido. Né? A pessoa passa pelo serviço social, faz uma ficha, depois ela entra para um grupo fechado, tá? Onde ela vai participar de 10 encontros, né? Ou 10 sessões. Em cada encontro a gente vai trabalhar um tema relacionado ao luto, para que ela tenha a oportunidade de expressar sentimento, entender o que é o luto, né? E elaborar esse luto. Ela vai ter a oportunidade de expressar e compreender todo esse processo. E Neuzeli, quando acaba o grupo, as pessoas vão embora, e como elas estão, assim, elas saem de lá melhor, elas saem compreendendo mais? Falando na maioria, né? Acho que existe sempre uma diferença entre as pessoas, mas como é o resultado desse trabalho? O resultado ele é satisfatório, né? Nós temos aí exemplos de pessoas que voltaram para o estudo, retomaram outras atividades, né, que estavam paradas na vida. A vida voltou a ter alegria, voltou a ter uma cor, né? Que quando você está em luto, a vida fica preto e branco. Então, quando você elabora, você entende todo esse processo, aí você volta lentamente a fazer várias atividades, né? Voltar ao estudo, voltar ao trabalho, desenvolver outras atividades prazerosas na vida também, né? Por que não? Então, o resultado, após o trabalho, ele é satisfatório. Que legal. E você tem notícia das pessoas que passaram por lá? Então, quem passa pelo AMA, né? Quando termina, é convidado a participar de um outro grupo que tem o nome de Amigas para Sempre. Né? Esse grupo já existe há 3 anos, né? E aí a proposta é outra, né? É trabalhar com arte-terapia, né? Com diversas atividades também, para se falar um pouco sobre a vida, né? Tá, e então aproveitando em números, né, como é que é esse trabalho, assim, você tem dados de quantas pessoas já passaram por lá, quantas pessoas foram ajudadas? Que foram acolhidas ali, né, com fichas para o programa, chegamos a 400 pessoas, né, desde janeiro de 2010, né? Com a formação de 14 grupos, né? Mas de acolhimento no todo ali, pelo serviço social, deu mais ou menos umas 3.800 pessoas. E também nós não podemos deixar de falar, né, que nós temos plantões todas as quartas-feiras, porque os plantões a pessoa pode procurar, não precisa comunicar, ela só pode vir para o plantão, que ocorre todas as quartas-feiras, das 15 às 16 horas. Isso é um momento que a gente também abriu para a comunidade. Não tem nenhum custo, né, aberto. A pessoa pode procurar. Nós temos vários voluntários que atendem. É para escuta. Na verdade, é para que deixar a pessoa possa expressar a sua dor. É um local que ela tem um espaço, que o CEL oferece esse espaço para o enlutado, para o seu associado também, né? Ou para a comunidade. A CEL fez um trabalho interessante, ela abriu para a comunidade, que eu achei super interessante isso. Muito legal, realmente, gente. A UCEL oferece isso não apenas aos associados, mas abriu esse trabalho também para a comunidade, que mostra uma preocupação aí com o bem-estar e qualidade de vida mesmo das pessoas. Bom, já que esse serviço ele é aberto, então, onde é que as pessoas podem encontrar vocês? No Serviço Social da UCEL, né? Na rua Antônio Sais, 395, centro de São José dos Campos, ou pelo telefone 3925-8500. Bom, gente, obrigada então pela participação, parabéns também pelo trabalho de vocês, um trabalho muito bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa reportagem. O luto realmente é um tabu social, mas vocês viram aí que tem pessoas trabalhando para ajudar outras pessoas a elaborarem melhor esse momento da vida. Obrigada pela audiência, até a próxima.